Eu sei o que você suportou. A traição não veio de um inimigo distante, mas daquele sorriso que você alimentou na sua mesa. Foi um golpe público, um ato tão monstruoso de crueldade calculada que fez o estômago de todos em volta embrulhar de nojo. Mas aqui está o que eles nunca entenderam. A plateia veio ver você quebrar, e você se levantou. Você não reagiu com fúria. Você segurou o caos deles com uma compostura lendária, transformando o veneno em sua armadura e expondo a podridão deles em plena luz do dia. Este não é um momento de vítima, é a sua forja final. O que eles tentaram fazer não foi apenas prejudicar sua reputação. Foi uma tentativa calculada para destruir a sua alma e a sua mente. Mas você não apenas sobreviveu à humilhação, você a superou com uma dignidade que os deixou doentes de inveja. Você se tornou inquebrável e agora o universo está pronto para selar essa transformação. Você está aqui para entender exatamente como a sua resiliência fez a traição deles explodir de volta na cara deles, e como essa dor se torna o combustível para a sua próxima e inacreditável ascensão. Agora, a ativação final é sua. Para selar esta verdade e declarar ao universo que você aceita esta ativação energética e que a traição se tornou sua maior força, eu preciso que você faça 3 coisas. Deixe o seu curtir neste vídeo para confirmar sua força. Se você ainda não faz parte desta família de lendas, ative o sininho e se inscreva no canal. E o mais importante, eu preciso que você comente somente o número 77 para manifestar sua força e fechar o ciclo de dor de uma vez por todas. Comente 77 agora e declare ao universo que você venceu. Você viu o momento exato em que a máscara de lealdade rachou. Foi como assistir a um filme de terror em câmera lenta. O sorriso sumiu e o que restou foi a feiura pura da traição. E o pior, veio de quem você menos esperava. Mas aqui está a verdade que te fez um lendário. Você não desmoronou. Enquanto todos ao redor engasgavam com o choque e a nojeira dessa crueldade, você manteve a postura. Você não lhes deu a performance dramática que eles queriam. Aquele momento não foi a sua queda, foi a sua graduação. Você provou que a sua força não depende das aparências dos outros, mas da sua própria solidez. Essa traição monstruosa tinha um único objetivo: apagar você. Eles queriam que você se dissolvesse na vergonha e na dúvida. Mas quando a poeira baixou, quem estava sujo não era você. A jogada deles virou um espelho que refletiu a própria podridão. Você não se tornou a vítima que eles esperavam. Você se tornou o aço forjado no fogo. Você transformou a faca que estava nas suas costas em uma bússola que aponta para frente. Você não correu atrás de vingança barata. Você simplesmente continuou andando. E essa dignidade silenciosa, essa recusa em se rebaixar, é o que realmente os aterroriza. Você provou que é maior que a malícia deles. Pense por um segundo. O que você fez foi negar a eles o poder de reescrever a sua história. O trauma foi real, a dor foi profunda, mas você protegeu o seu centro. Você não permitiu que a amargura deles se tornasse a sua doença. Você não deixou o veneno alheio definir quem você é. Mas sobreviver como uma lenda não é só sobre o que você não fez, não ceder, não se vingar. É sobre a verdade secreta que você descobriu sobre si mesmo no olho do furacão. Agora, precisamos entender a raiz dessa sua soberania. De onde exatamente você extraiu essa força inabalável que transformou a traição em seu maior trunfo? Você não inventou a sensação de que seu corpo estava sob ataque. O que você sentiu não foi só tristeza, foi um golpe profundo. Cientificamente, a traição acende as mesmas luzes de alarme no seu cérebro que uma dor física. É por isso que o seu peito apertou, o estômago revirou e você sentiu o mundo tremer.
Foi um verdadeiro terremoto no seu sistema. Mas aqui está a parte que apavorou seus inimigos. Enquanto todos esperavam que você caísse, você ficou de pé. Você absorveu a força desse impacto como uma lenda, recusando-se a dar a eles a cena do colapso que tanto queriam. O plano deles era transformar você em algo tão amargo e quebrado quanto eles, para que você carregasse o peso daquela crueldade. Eles queriam que você explodisse em fúria para justificar o que fizeram. Mas você negou o roteiro. Você usou essa dor imensa não para virar um monstro, mas para refinar quem você é. Ao manter a sua dignidade, você provou que a traição pode rasgar sua confiança, mas jamais vai controlar seu caráter. Você separou a ferida do seu futuro, mostrando uma compostura que é a definição real de força. Olhe para trás e veja a verdade. A maior ironia é que a dor que eles causaram foi o exato custo da sua liberdade. Você agora entende que o veneno veio do medo. E a traição, na verdade, foi a manifestação pública da inveja que eles já sentiam. Mas para onde vai a dor quando você se recusa a ser a vítima? Se você já provou que é inquebrável, qual é o próximo passo prático que fará com que o destino do traidor se torne completamente irrelevante para a sua nova vida? Você não apenas assistiu a esta mensagem, você ativou um realinhamento profundo de consciência. Você honrou a frequência da lenda ao sobreviver à traição sem absorver a amargura. Esse despertar de invencibilidade que você acabou de receber não tem preço, mas o universo exige um gesto para ancorar a bênção. O Super Thanks não é sobre dinheiro, é sobre a retribuição energética do que esta mensagem despertou em sua alma. Honre a nova frequência que você carrega. Envie o valor que ressoa com sua invencibilidade, seja $100 ou o que seu coração mandar. O importante é o reconhecimento da sua gratidão. Esta ativação é a prova. Você está aqui para manifestar o propósito de que a luz sempre vence. Você não está mais invisível. A ação é a sua afirmação. Você era o troféu que eles esperavam, a cena pública do seu desespero. Mas quando a traição mais monstruosa explodiu, você não estava chorando, você estava avaliando. Você absorveu o golpe sem dar a eles a satisfação de ver seu sangue no chão. Você se recusou a participar do circo deles, sabendo que a raiva e a vingança eram exatamente o que eles esperavam para justificar a própria sujeira. Você pegou a faca que enfiaram nas suas costas e a transformou em um pilar de apoio. Sua calma foi o insulto mais alto, o gesto que gritou para o mundo que você não é vítima. Você é a lenda que sobreviveu ao pior ataque. Eles se prepararam para a sua destruição, mas acabaram presenciando a própria humilhação. Eles queriam que você se tornasse amargo, preso no loop da dor e da vingança. Mas você escolheu o caminho lendário. Você se levantou, limpou a poeira e continuou andando. Isso os aterrorizou, porque um sobrevivente sem amargura é uma ameaça que eles não sabem como combater. Seu silêncio foi mais barulhento do que qualquer grito de guerra. Você não precisou lutar para vencer. Você apenas precisou ser você mesmo, intocado pela escuridão que tentaram lhe impor. Você não apenas resistiu à traição, você a esmagou com sua dignidade, expondo a fragilidade deles. Sua recusa em desmoronar fez mais do que garantir sua sobrevivência. Ela desbloqueou uma nova e assustadora camada de poder que a maioria das pessoas jamais acessa. Você não é mais a mesma pessoa. Você é a versão forjada no fogo, mais dura e mais clara. Agora que você provou que não pode ser quebrado, temos que olhar para a verdade mais dura. Se essa traição foi o teste que o coroou, o que acontece quando o universo percebe que você nunca mais vai cair? Certo, escolhido. Vamos pausar o replay dessa vitória por um segundo. Você absorveu tudo o que foi dito, sobre como você transformou o veneno em fogo e saiu inquebrável da maior traição que já tentaram te aplicar. Mas agora vem a prova real.
o quanto você está realmente comprometido com essa nova lenda que você se tornou. Sua resistência não foi por sorte, foi alinhamento energético. Se esta mensagem ressoa profundamente, se você sente que seu próximo nível está começando a se alinhar agora, precisamos selar esse acordo. Quero que você vá nos comentários e digite 77 abaixo. Por que 77? Nos sistemas numerológicos e espirituais, 77 representa abundância infinita e equilíbrio perfeito. É um código energético que significa que suas manifestações estão se cristalizando em forma. Quando você encontra 77, não é apenas um sinal. É um espelho que reflete que sua realidade interna está se harmonizando com seu potencial mais elevado. Confirma que sua manifestação não é apenas possível, ela já está se formando em seu campo energético. Ao digitar 77, você não está apenas participando, você está ativando. Você está reivindicando seu alinhamento. Você está se tornando um ponto de ressonância para o que está pronto para receber. Ao fazer isso, você amplifica a frequência, não apenas para si mesmo, mas para todos os envolvidos aqui. Se você realmente assumiu essa postura de lenda, o universo precisa de um sinal claro da sua ação. Então, cumpra sua parte. Deixe o seu curtir neste vídeo para que a força da sua resiliência alcance quem mais precisa. E se você ainda não faz parte desta família de inquebráveis, se inscreva no canal agora. Isso não é apenas um clique. É uma declaração de que você está no time que transforma dor em poder. Vamos espalhar essa luz e mostrar que a traição nunca vence. Você levou um golpe que faria qualquer um desmoronar. Não foi um empurrãozinho, foi um soco pesado, dado à vista de todos. O palco estava montado para a sua queda, mas você se recusou a dar o show que eles queriam. Eles esperavam lágrimas, gritos e vingança suja, mas o que você entregou foi silêncio e estabilidade. Pense bem. Eles planejaram te ver no chão, mas você ficou de pé, e essa atitude roubou deles a única coisa que realmente importava: o controle. Você não apenas sobreviveu, você usou a pressão deles para se forjar. Você transformou a traição em uma capa de força, mostrando que seu valor não dependia de quem te apoiava, mas sim da sua própria espinha dorsal de aço. O resultado dessa postura foi imediato. A doença que sentiram não foi por você, mas pela feiura deles mesmos refletida no espelho da sua calma. Você não precisou gritar a verdade. O seu silêncio fez todo o barulho. Enquanto eles estão presos no pântano da culpa e dos sussurros, tentando consertar a imagem quebrada, você segue avançando. Você não desperdiça energia com quem tentou te diminuir. Essa traição, que deveria ser a sua sentença, virou a prova pública do seu poder inabalável. O mundo viu que a crueldade deles tem limite, mas a sua capacidade de se reerguer não. É por isso que eles te temem. Você se tornou a lenda que eles tentaram apagar. Mas há um detalhe nessa história que assusta os traidores mais do que a sua vitória pública. Como você impediu que o veneno deles contaminasse o seu interior? Vencer o jogo externo é uma coisa. Evitar que a amargura se torne a sua nova identidade é outra totalmente diferente. Muitos que passam pelo que você passou se transformam, tornando-se duros, vingativos ou frios. Você resistiu a essa escuridão. A verdadeira maestria não está no golpe que você levou, mas na alquimia que você usou para transformar essa dor bruta em clareza, mantendo a sua essência intacta. Qual é, de fato, o segredo da alma que caminha pelo fogo sem cheirar a fumaça? Você enfrentou a traição mais barulhenta possível.
Eles criaram o circo, espalharam a fofoca e esperaram que você gritasse, que perdesse a cabeça. Mas você fez o impensável. Você escolheu o silêncio. Entenda bem, esse não foi um silêncio de vítima. Foi o silêncio de quem tem poder total sobre si mesmo. Enquanto eles gastavam toda a energia na performance do ódio e da confusão, você estava economizando sua força e mantendo sua dignidade intacta. Você usou a calma como uma armadura, e isso fez com que a crueldade deles ricocheteasse. Você não deu a eles o prazer da sua reação, e é por isso que eles ainda estão se afogando na própria confusão. Quando você se recusou a brigar no lamaçal deles, você forçou o mundo a olhar para quem estava realmente sujo. O seu silêncio se tornou um megafone que gritou a verdade. Eu não sou controlado pelo seu caos. Isso é soberania total. Você provou que a força não está em gritar mais alto, mas em saber a hora exata de não dizer absolutamente nada. Eles queriam que você se tornasse a sua própria ruína, mas você transformou a pressão deles em aço forjado. Sua dignidade intocada, sua postura inabalável. Foi o golpe final que esmagou a narrativa que tentaram construir. Você saiu do fogo sem cheirar a fumaça, e isso os aterroriza. Essa vitória é inteiramente sua. Você conquistou o respeito não pelo que disse, mas pelo que se recusou a dizer. Você provou que a maior vingança é viver bem, em paz, enquanto eles se consomem na própria bile. Mas agora que você dominou a arte da resistência silenciosa, há um novo patamar de poder que se revela. A pergunta não é mais como você sobreviveu ao ataque deles. A verdadeira questão, a que define o seu futuro, é: o que acontece quando o escolhido para de se defender e finalmente começa a atacar o próprio destino? A sua calma, na verdade, funcionou como um espelho. Eles armaram o palco para o seu colapso, esperando ver você desmoronar em público, dando a eles a justificativa que precisavam. Mas você os frustrou. Ao invés de gritar ou revidar com a mesma sujeira, você escolheu o silêncio e a compostura. Essa não foi apenas uma reação, foi uma estratégia lendária. Você negou a eles a performance que desejavam e, de repente, o foco mudou. O público parou de olhar para a ferida e começou a olhar para a malícia deles, exposta pela luz fria da sua dignidade inabalável. Você não apenas sobreviveu à traição, você a reverteu. Eles construíram o palco para a sua humilhação, mas no momento em que você manteve a cabeça erguida, o foco se inverteu. A traição, que deveria ser o seu fim, se tornou o confessional público deles. Cada sussurro sobre o quão calmo você estava era um grito sobre a podridão daquele que o atacou. Você não precisou de vingança. A sua compostura obrigou o universo a fazer o serviço. Enquanto eles chafurdam na própria culpa e no julgamento alheio, você caminha livre, provando que sua força não se mede pelo barulho, mas pela profundidade da sua paz. Mas essa calma não nasce do acaso, nem de uma ausência de dor. Ela é forjada em um fogo interno que a maioria das pessoas sequer suportaria tocar. Há uma arquitetura silenciosa por trás da sua resiliência, um código de conduta que transforma veneno em vacina. O que realmente os aterroriza não é o que você fez, mas a profundidade da sua alma que permaneceu intocada. Chegou o momento de mergulhar neste código. Qual é a estrutura mental exata que permite que você sustente a sua integridade mesmo quando o mundo inteiro está em chamas? Você sobreviveu à fogueira que armaram para você, e o mais impressionante é que, no final das contas, você saiu dela sem cheiro de fumaça. Pense nisso. A traição era para ser o seu atestado de óbito emocional. O golpe que faria você se contorcer de amargura, permitindo que a raiva e o desejo de vingança o transformassem exatamente no monstro que eles eram. Eles queriam que você se tornasse uma vítima amarga, refém de uma dor que jamais poderia ser curada, mas você se recusou.
Você suportou a dor, sim, mas não permitiu que ela reescrevesse seu caráter. Você carregou o peso da injustiça com uma dignidade que era, em si mesma, uma arma letal contra eles. O segredo de você não ter absorvido o veneno deles está exatamente na sua essência. Você separou o sofrimento da corrupção. Você não confundiu a dor da ferida com a identidade do ferido. Enquanto a maioria das pessoas se agarra à traição como uma desculpa para ser cruel ou desconfiada, você a usou como um filtro, deixando passar o fogo e retendo apenas o aço. Você se tornou mais forte, mais perspicaz e infinitamente mais sábio, mas não se tornou igual a quem o feriu. Essa é a verdadeira preservação. Manter a sua luz acesa, mesmo depois que as sombras fizeram de tudo para apagá-la. Seu espírito não cedeu ao ódio, porque você entendeu que a vingança só daria a eles o controle que tanto almejavam. Mas há uma questão que permanece, e é a peça que falta para selar sua vitória. Você evitou a amargura e manteve sua compostura, o que fez com que o mundo inteiro o admirasse. No entanto, o verdadeiro teste de soberania reside em como você pega essa essência preservada e a transforma em um futuro imbatível. Sua resistência foi lendária, mas o que você fará agora que provou ser inquebrável? O que se esconde por trás da sua resiliência que o impede de repetir o ciclo de atração de traidores para a sua vida? É hora de descobrir por que, mesmo imunes ao fogo, algumas lendas precisam ir além da sobrevivência para governar o próximo nível de sua jornada. A ferida que fizeram em você não foi só um corte, foi uma aula brutal e pública sobre a fragilidade da lealdade humana. O que essa traição monstruosa revelou é que a confiança é muitas vezes uma fachada que desmorona no primeiro teste de pressão. Você viu de perto. Aqueles que prometiam apoio foram os primeiros a agir com crueldade. Isso não é um sinal de que você errou. É a prova de que a maioria das pessoas anda por aí com máscaras. A sua dor expôs uma verdade universal. A lealdade é mais frágil do que pensamos, e o veneno pode vir do sorriso mais doce. O seu sofrimento forçou todos ao seu redor a questionar a segurança das suas próprias vidas, mostrando que o chão, sob a confiança, é feito de vidro fino. Mas você é lendário porque não se quebrou. Você se tornou soberano. Enquanto os traidores esperavam que a amargura o consumisse, você usou a clareza que essa ferida trouxe. Você não perdeu a sua essência, mas ganhou um discernimento inigualável. Agora, você não precisa mais adivinhar quem é real. A vida já filtrou a hipocrisia para você. A fragilidade da lealdade alheia se transformou na muralha da sua autossuficiência. Você entendeu que a única confiança que jamais pode ser quebrada é a que você constrói em si mesmo. O que era para te enfraquecer, te blindou. Você parou de buscar garantias externas e começou a construir um império interno, inabalável por fofocas ou promessas vazias. Você tomou esse conhecimento doloroso sobre a natureza humana e o transformou em uma arma silenciosa, a capacidade de reconhecer o predador antes que ele se aproxime. No entanto, sobreviver à traição e entender a fragilidade da lealdade são apenas o começo. Existe uma lei secreta, um código cósmico, que dita o que acontece com a alma de quem suporta tal ataque sem se tornar vil. Muitos perguntam, qual é o meu propósito depois de tudo isso? O que realmente acontece com a sua energia e seu destino quando você usa o fogo da traição para recalibrar a sua mira? É aí que a vingança real se manifesta, sem que você precise levantar um dedo. Eles armaram um palco para ver você chorar, rastejar e implorar. A traição foi a faca, mas o verdadeiro veneno estava na expectativa deles, que você aceitaria o papel de vítima. Mas você não apenas sobreviveu, você recusou o script deles. Sua resiliência não foi um escudo,
foi uma arma apontada para quem te feriu. A cada dia que você acorda, veste sua dignidade e segue em frente, você prova que o golpe deles não foi fatal. Pior para eles, provou que o golpe foi inútil. Esse é o pesadelo que corrói a alma deles. Não foi a dor que você sentiu, mas a força que você encontrou nela. Você se tornou a lenda viva que eles tentaram enterrar. Você não precisou gritar vingança ou cair na performance de raiva que eles esperavam. Seu silêncio foi mais ensurdecedor do que qualquer grito. Enquanto eles se afogam na própria culpa e nas fofocas, o mundo vê a verdade. Você não se igualou à baixeza deles, você se elevou acima. Essa calma inabalável, essa recusa em se tornar amargo, é o que realmente os enoja agora. Eles queriam que você se tornasse a prova da maldade, mas você se tornou a prova de que a luz não pode ser apagada. Você não é a ferida aberta, você é o cicatrizador que se recusou a infeccionar. Seu caráter expôs a sujeira deles sob a luz do dia. Agora que você vestiu essa força lendária e transformou a traição em seu maior testemunho, você precisa entender o que isso significa para o campo de batalha à frente. A sobrevivência é só o começo. O verdadeiro teste não é o que você deixou para trás, mas o que você escolhe levar. Você passou pelo inferno e saiu intacto. Mas a questão mais profunda que o universo sussurra para a sua alma agora é: se o seu espírito não pode ser quebrado, o que exatamente ele pode construir? Quando aquele veneno da traição foi servido e todos esperavam ver você cair de joelhos, você fez o impensável, você bebeu. Mas essa não foi uma rendição, foi um ato de soberania. Você encarou a maldade de frente, não para absorvê-la, mas para usar a dor como uma vacina. A maioria se afoga nessa amargura, deixando que a raiva vire um tumor no peito. Mas você não permitiu que a traição se tornasse a sua segunda traição, aquela que você faz a si mesmo ao se transformar em uma pessoa cruel. Você transformou a navalha no seu corpo em uma forja. Agora, o que deveria ser a sua fraqueza é a sua maior blindagem, porque você provou que pode passar pelo inferno sem que a escuridão crie raízes na sua alma. Sua imunidade à amargura é o que realmente desestabiliza quem tentou te derrubar. Eles te deram o seu pior, a dose máxima de maldade, esperando que você se tornasse tão doente e vingativo quanto eles. Mas a sua calma implacável, o seu silêncio no meio do caos, é o que os enlouquece. Sua força não está na sua capacidade de revidar, mas na sua recusa em descer ao nível deles. Eles te assistem vivendo, respirando e prosperando sem a necessidade de olhar para trás. Você se tornou um espelho que reflete a sujeira deles, enquanto você continua andando limpo. É por isso que você é uma lenda. Você não apenas sobreviveu à flecha, você a removeu, usou a ponta para se afiar e seguiu em frente, deixando-os presos no teatro do próprio fracasso. Mas essa imunidade, esse poder de transmutar o veneno em vitalidade, levanta uma questão profunda que precisamos encarar agora. Se a traição mais monstruosa que você sofreu falhou em te quebrar e, ao invés disso, apenas te fortaleceu, o que isso revela sobre a matéria-prima de que você é feito? Você usou a traição como catalisador, mas a verdadeira alquimia sempre esteve na sua alma. Agora vamos virar a moeda e entender. Se você tem essa capacidade lendária de transformar o inferno em adubo, o que acontece quando você decide aplicar essa mesma alquimia não mais na dor, mas nos seus sonhos mais impossíveis? Eles conspiraram para que a sua saída fosse um alívio, um silêncio total, o fim do seu capítulo. Acreditavam que você era apenas uma peça que poderia ser facilmente substituída ou descartada. Mas o que aconteceu? O universo não aceitou esse erro. Quando você saiu de cena, a ausência foi tão grande que virou um vácuo. Você era o pilar, o estabilizador silencioso que ninguém valorizava até que ele sumiu. De repente, a fundação que eles achavam sólida começou a ranger.
A verdade é que no momento em que a porta se fechou atrás de você, o barulho da sua importância começou a gritar, e isso foi ensurdecedor para quem queria te calar. O choque que sentiram não veio da sua dor, mas da sua irreplaceabilidade. Você não era apenas um funcionário, um amigo ou um parceiro. Você era a cola, a energia, o padrão de qualidade. Eles tentaram encaixar outras pessoas no seu lugar, mas falharam miseravelmente. Cada tentativa só fez o seu valor brilhar mais forte, como uma luz que se intensifica na escuridão. O palco que eles pensaram que dominariam ficou vazio, frio, e tudo parecia menor sem a sua presença. Enquanto eles se afogavam no caos que criaram, a única coisa que importava era o som da sua ausência, provando que você não é apenas bom, você é fundamental. Agora você entende. A traição se tornou o megafone da sua majestade. Mas o mais profundo dessa jornada não é o grito que sua ausência provocou, mas sim a transformação silenciosa que veio depois. Há um tipo de força que nasce não no calor da batalha, mas na frieza do isolamento após a poeira baixar, e essa é a sua próxima fase. O que acontece quando o grito de sua importância se acalma e você se encontra face a face com a versão de você mesmo que o fogo da traição forjou? Essa versão não grita, ela simplesmente existe, inabalável. Eles esperavam que você se afogasse na raiva e na sede de vingança. Isso manteria você preso ao roteiro deles, eternamente ligado ao ato de traição. Mas você fez algo lendário. Pegou o perdão, que a maioria vê como fraqueza, e o transformou em uma lâmina afiada e cirúrgica. Essa lâmina não era para cortar eles, era para cortar você das amarras que mantinham sua energia presa ao passado deles. O perdão que você exerceu não foi um presente para quem o feriu, mas sim um ato de soberania total sobre sua própria paz mental. Você se recusou a ser o prisioneiro da dor que eles criaram, recusando-se a dar a eles o poder de controlar seu estado emocional. Ao invés de gastar força tramando o troco, você canalizou essa energia para reconstruir o seu império. O mais irônico é que essa sua liberdade é o castigo mais doloroso para eles. Eles estão presos na escuridão da própria culpa e do rancor, esperando que você volte e se junte a eles no fundo do poço. Eles esperam que você ainda esteja discutindo o crime que cometeram, porque isso valida a narrativa deles. Mas você já deu as costas. Enquanto eles reviram o passado, tentando entender onde erraram, você está traçando o mapa do seu futuro. Sua calma, sua recusa em descer ao nível deles é o castigo mais devastador. Não há nada que aterrorize mais um traidor do que ver a pessoa que ele tentou destruir prosperar, intacta e inabalável. Você transformou o veneno deles em vacina. Você não é apenas um sobrevivente. Você é um verdadeiro alquimista da alma. Você transformou a traição mais suja em um catalisador para o seu crescimento. Mas para usar o perdão como uma lâmina tão precisa e eficiente, foi necessário entender uma verdade profunda sobre onde reside o seu poder real. Você teve que aceitar que o controle nunca esteve nas mãos do traidor, mas sim na sua capacidade de escolher a sua reação. É essa clareza que assombra seus inimigos, porque eles veem a lâmina da sua libertação, mas não conseguem entender a forja. Qual foi a revelação interna que mudou o seu DNA e selou, de uma vez por todas, o seu status de inquebrável, impedindo que o medo voltasse a governar você? Você tem que entender a cena que eles montaram. Eles compraram pipoca e se sentaram na primeira fila, esperando o show do seu colapso. Eles jogaram fogo na sua vida, convencidos de que você era feito de papel ou, na melhor das hipóteses, vidro frágil. O que eles não contaram é que cada chama apenas aqueceu a forja onde você estava sendo moldado. Você não se curvou, não gritou e não implodiu. Você absorveu o choque da traição
E, em vez de se tornar cacos espalhados no chão, você se transformou em algo duro e inquebrável. Esse aço que você sente agora não é cicatriz. É a prova de que a intenção deles só serviu para refinar a sua força. Olhe para trás e veja a ironia cruel. A sua sobrevivência é a maior humilhação deles. Eles pensaram que a faca nas suas costas seria o fim da sua história, mas ela se tornou o ponto de partida da sua lenda. Enquanto eles estão presos no pântano do próprio erro, esperando que você volte e se vingue, você está simplesmente caminhando em frente. Sua compostura e sua dignidade, que eles confundiram com fraqueza, se mostraram a força mais potente que existe. Você negou a eles o espetáculo, e com isso roubou o poder deles para sempre. O mundo inteiro viu que a tentativa de fazer você sangrar só provou o quanto você é resiliente. O mundo viu o aço, mas o que realmente forjou sua alma foi a sua recusa em deixar a escuridão deles entrar. Você sobreviveu à traição, mas a verdadeira vitória é ter passado pelo inferno sem se tornar um demônio. Isso nos leva a um ponto que a maioria ignora. Se você é inquebrável, se o fogo só te fortalece, então quem exatamente te colocou neste caminho de forja? E se o verdadeiro propósito dessa traição monstruosa não era destruí-lo, mas sim ativá-lo para um chamado que você ainda nem começou a entender? É hora de descobrir a razão oculta da sua invencibilidade. Você não apenas sobreviveu ao ataque, você dominou a situação. A traição foi o veneno que eles jogaram em você, esperando ver seu colapso público, mas você o transformou no combustível que te elevou. Não se trata de ter resistido à dor, mas de ter negado aos seus inimigos a única coisa que eles realmente queriam: a sua performance. Eles esperavam lágrimas, gritos e desespero. Você lhes deu calma e silêncio. Essa recusa em se quebrar na frente deles é a sua maior vitória, e é por isso que eles ainda estão doentes de inveja e vergonha. Você não apenas aguentou o golpe, você o usou como degrau. O que faz de você uma lenda não é o que fizeram com você, mas o que você se recusou a se tornar por causa disso. Pense bem, a maioria das pessoas, ao tomar uma facada dessas, se transformaria no monstro que temia, espalhando amargura e vingança. Você não fez isso. Você manteve o seu centro, a sua luz e, mais importante, a sua integridade. Enquanto eles se afundavam no caos da própria mentira, você permaneceu de pé, feito de aço forjado no fogo. Você tirou o poder deles de te definir. Esse tipo de domínio silencioso é o que realmente aterroriza quem vive de manipulação. Agora, entenda a profundidade da sua superação. O que realmente deixa seus traidores acordados à noite não é o medo do seu contra-ataque, mas a visão da sua essência intacta. Eles queriam que você perdesse tudo, inclusive a si mesmo. Mas você saiu da fogueira sem cheirar a fumaça. Sua sobrevivência sem amargura expôs a pequena e patética dimensão da alma deles. Mas qual é a perda silenciosa e irreversível que todo traidor sofre e que garante que, por mais que tentem, eles nunca conseguirão reconstruir o respeito que destruíram? A traição foi servida com o objetivo claro de te ver no chão, chorando por misericórdia. Mas você fez o impensável. Você se recusou a dar a eles o espetáculo. Você não reagiu com raiva descontrolada ou desespero, nem se afundou na vingança mesquinha que eles esperavam. Naquele palco de humilhação pública, você simplesmente assumiu seu trono. Entenda que a sua postura calma e inabalável não foi fraqueza, foi a maior demonstração de poder que eles poderiam ter testemunhado. Enquanto todos esperavam que você se tornasse a vítima, você se transformou no juiz silencioso, forçando-os a encarar a própria feiura. Você provou que a sua força não depende de aplausos, mas da sua decisão interna de não ser controlado pela dor que eles causaram. Muitas pessoas pensam que sobreviver a uma traição é apenas voltar a respirar,
Mas você fez muito mais. Você pegou a facada nas costas e transformou a cicatriz na sua armadura mais resistente. Essa traição não te diminuiu, ela te definiu como inquebrável. Os covardes por trás da ação estão agora presos na sombra do próprio erro, revivendo a vergonha, enquanto você está livre, carregando o peso da verdade com dignidade. Você é a prova viva de que o veneno deles falhou. Eles tentaram te quebrar, mas apenas te reforçaram. O medo que sentem hoje não é do que você pode fazer, mas do que você já se tornou. Alguém que enfrentou o inferno e saiu de lá ainda mais puro, sem absorver a escuridão alheia. Você entende que a verdadeira traição deles foi acreditar que conheciam o seu limite. Eles pensaram que o seu ponto fraco estava no seu coração, quando, na verdade, seu maior poder reside no seu espírito indomável. Se você realmente transformou o veneno em fogo e a dor em poder inquebrável, isso significa que a sua invulnerabilidade não veio da luta externa, mas de algo que estava em você desde o início. É hora de desvendarmos o que é essa força interna que nem mesmo a traição mais monstruosa conseguiu apagar, e como você pode ativá-la para nunca mais ser tocado pela sombra da dúvida ou do medo. Escolhido, você não apenas sobreviveu ao veneno, mas transformou a crueldade da traição no próprio material da sua coroa de vitória. O que eles planejaram para ser o seu caixão virou o espelho que agora reflete apenas a vergonha deles e o seu triunfo. A profecia se cumpre. Você é o lendário que andou pelo fogo sem cheiro de fumaça, e sua história agora é de glória inegável. Para selar essa vitória em sua vida e declarar ao universo que você está livre de toda sombra, comente agora o código 77 e prepare-se para a sua nova e gloriosa fase. Se esta mensagem acendeu a força que você precisava, me pague este favor. Deixe seu curtir para mostrar ao inimigo que você está inabalável e inscreva-se no canal para garantir que você não perca nenhuma palavra de poder. Por último, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que a traição é um degrau para o topo, não um motivo para cair. Lembre-se, você é o escolhido forjado no fogo.